Obrigado, Rosali. Obrigado a toda a comissão pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, principalmente na presença de pessoas tão queridas, né? A Priscila e a Roberta, que me antecederam, são pessoas que a gente tem muito contato no dia a dia, né? Trabalhamos juntos na busca aí por soluções e novos tipos de tratamento, né, para diversas doenças. Então, é uma honra estar aqui, representando, inclusive, a equipe que trabalha com isso lá no hospital. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Por favor, vocês me avisem se vocês estão vendo direitinho. Tá tudo certo? Imagino que sim. Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar para vocês aqui a nossa equipe, os nossos colaboradores, os nossos apoiadores. Eu estou aqui representando todo este grupo, né, que começou o seu trabalho no Einstein, nessa iniciativa Einstein de terapia gênica, em 2018, 2019. E eu destaco aqui em vermelho os nomes das pessoas da nossa equipe que estão diretamente ligados ao projeto de epidemólise bolhosa, né? Nosso grupo começou com um trabalho em anemia falciforme e aí expandiu suas linhas de pesquisa também para a IBDR, né? E também destacando os nossos colaboradores principais no projeto de epidemólise bolhosa, que é a própria doutora Roberta, que me antecedeu aqui nas apresentações, e a doutora Silvia Stutt Maria Engler, lá da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Para esse projeto, a gente conta com o financiamento do CNPq, e para os outros projetos, a gente também conta com o apoio da FAPESP e do Ministério da Saúde, através do programa PROAD SUS. Muito bem. Para quem ainda não conhece a nossa casa, está aqui um pouquinho do que é o nosso novo centro de ensino e pesquisa, que fica lá na unidade Morumbi, do Einstein, e além de ser um espaço muito interessante, porque congrega toda a parte de graduação, pós-graduação e pesquisa no mesmo lugar, ele faz parte desse complexo hospitalar de inovação, então é todo um ecossistema próprio para o desenvolvimento, tanto da pesquisa mais inicial, até os produtos para dentro de um entendimento de inovação e de registro de produto mesmo, né? Então, aqui estão os nossos laboratórios, são algumas das áreas que a gente faz nossas pesquisas exploratórias, e também estas são algumas imagens das novas salas de manufatura dos produtos que serão utilizados nos ensaios clínicos, né? Então, vocês podem ver que a gente tem uma estrutura bastante ampla e completa para que a gente consiga fazer, de fato, a pesquisa que nasce lá nos primeiros estudos e chega até a beira-leito, né? Então, fiquem à vontade, se um dia vocês quiserem conhecer, nos visitar, será um prazer recebê-los lá na nossa casa. Então, falando um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, e foi maravilhoso ter a Roberta aqui antes de mim, porque ela fez um overview geral aí das descobertas e do funcionamento das ferramentas de terapia gênica, mas eu queria reforçar o que a Roberta já falou sobre o conceito de terapia gênica e de edição gênica, né? Então, o que eu mais gosto em termos de conceito é este conceito aqui de edição gênica. Então, o que a gente está fazendo na edição gênica? Nós estamos alterando, seja para mudar uma coisa que já existia, seja para voltar alguma função, alguma coisa que está acontecendo dentro da sua célula para o estado mais saudável, né? Então, se a gente tem uma mutação patogênica, a gente pode alterar esta mutação para que a função daquele gene volte a ser o que ele era num ambiente normal, mais saudável. Mas também a gente pode inibir a função de um gene ou até mesmo acrescentar uma determinada função para a célula. Então, editar é isso, você alterar o DNA, o genoma de uma célula ou de um tecido, né? E a terapia gênica?
terapia gênica nada mais é do que utilizar estas ferramentas, este processo de edição do DNA, com vias de um tratamento para alguma condição de saúde. Seja para fazer um tratamento curativo, seja para fazer um tratamento paliativo, de assistência e de tratamento. Tá? Muito bem. E as terapias gênicas precisam de ferramentas, bem como a doutora Roberta falou. E a gente já conhecia várias dessas ferramentas, e elas já eram usadas há muito tempo. Mais recentemente, os Talens, os Zinc Fingers, mas houve uma grande revolução, uma grande diferença com a chegada chamada, né? Vocês podem ver que os primeiros papers mais relevantes sobre essa técnica foram publicados em 2012, o que rapidamente, vejam, em 8 anos já deu um prêmio Nobel para as duas pesquisadoras principais nessa descoberta, e desde então explodiu o número de papers que envolvem, veja, em 2018 é o último dado aqui que eu consegui compilar, mas já passam de 3 mil publicações. Se a gente for olhar para 2022, daqui, com certeza, continua essa curva exponencial. E hoje, não só papers, artigos trabalhando nisso, mas já tem vários ensaios clínicos utilizando a técnica de edição gênica, né? Isso tem sido capa de diversas revistas e realmente trouxe essa revolução. E por que trouxe essa revolução? Porque esta técnica é muito mais fácil de manipular, muito mais custo-efetiva, muito mais flexível. Então, enquanto o Talen e o Zinc-Finger eram técnicas muito semelhantes, mas muito mais engessadas, muito mais custosas, o CRISPR facilita muito isso, né? Porque você precisa somente de 2 ou 3 elementos para fazer esta edição. Então, recapitulando o que a Roberta já disse e trazendo aqui para um exemplo prático, vamos imaginar que eu quero editar esta letrinha do meu DNA nesta posição aqui. É um C e ele não devia ser um C, ele devia ser um G. Tá? O que eu faço? A primeira coisa que eu faço é dar à célula um complexo, que a gente chama de ribonúcleoproteína, ou RNP, que é composto por justamente 2 componentes. Um deles é a Cas, essa enzima que a Roberta falou para vocês, que vem lá da bactéria, que ela nada mais é do que uma tesoura. Ela corta DNA, adora cortar DNA. Mas ela corta o DNA aonde? Aonde ela for guiada. Então a gente usa uma sequência de RNA, uma sequência que a gente chama de RNA guia, ligado a essa Cas9, que vai guiar a tesourinha aqui, a Cas9, para esta região que é complementar em sequência ao RNA que você colocou. E você desenha de um jeito para que esta sequência que está no seu guia não seja igual a sequências em outras áreas do DNA. Ela precisa cortar somente naquela região desejada. E tem vários estudos que tentam mostrar a segurança e a precisão dessa ferramenta. Então, a ferramenta chega aqui, ela corta o DNA. E toda vez que você corta o DNA vai tentar se reparar. Então, o que você faz na hora que ele vai tentar se grudar de volta, se reparar? Um modulador que vai servir de molde mesmo. Uma sequência que ele vai se apoiar para reescrever este pedacinho que foi cortado. Então, a própria célula agora, ao reparar o DNA por um mecanismo chamado de HDR, ele utiliza essa sequência molde, e na minha sequência molde, por exemplo, eu posso colocar exatamente igual como vinha aqui, mas agora, em vez de um C, tem um G aqui. Então, na hora de ele corrigir aquele corte, ele reescreve tendo o meu G. Então, agora pronto, eu tinha um C nesta posição, eu corrijo e coloco um G. E assim eu posso alterar a função ou inibi-la ou fazer qualquer outra alteração aqui neste ponto que você está vendo aqui no DNA. Tá bom? Muito bem. Isso foi o início do desenvolvimento de todas essas ferramentas, né? Hoje, a gente já tem uma caixinha de ferramentas muito maior, né? Então, no canto esquerdo aqui da minha tela, vocês vejam que são as
famosas Cas9, ou a família Cas, que agora a gente tem uma listinha que fazem cortes diferentes, dependendo aí do que você quer. Mas tem novas ferramentas, e esta aqui do meio é a que a gente tem usado no nosso projeto, é uma ferramenta que chama editor de base, que ela tem basicamente o mesmo funcionamento, ela precisa de um guia, ela precisa ser levada lá, faz parte de uma casa alterada, mas em vez dela cortar e depender de uma sequência externa para corrigir, ela troca uma letra. Então, ela de A ela troca para um G, ou de C ela troca para um T. Então, você consegue também fazer essas alterações no seu genoma mais específicas usando essa ferramenta, né? Então, para cada tipo de alteração que você quer fazer no seu DNA, agora você tem uma caixinha de ferramentas com abordagens e metodologias diferentes que você pode usar para isso. Tá? Muito bem. E com isso, gente, abriu-se a possibilidade agora de você pensar em tratamento para doenças genéticas, né? Enquanto a gente antes utilizava muito tratamentos paliativos ou de manejo da doença, porque você não conseguia mexer no DNA da pessoa, e se você tem uma condição genética, você a, a, a etiologia, né, o que causa a doença está no seu genoma, a gente não tinha acesso. Agora a gente tem. Então, você consegue pensar em possibilidades de tratamento agora para as doenças genéticas e as doenças que são muito raras. Mas se você somar, como a Roberta falou, são mais de 300 milhões de pessoas acometidas no mundo. E lembrando essas pessoas, então, além da anemia falciforme, que foi o nosso projeto inicial, nós também passamos a olhar agora especificamente para a EBDR, né, a epidemólise bulhosa distrófica recessiva, e para este público aqui eu não vou tomar tempo da apresentação para explicar detalhes da doença, mas eu queria chamar a atenção para a causa principal, que é a ausência ou uma expressão deficiente da molécula do colágeno 7. E esse colágeno 7 ele é muito importante para ancorar a derme na epiderme. Então, sem esta proteína, essas camadas ficam muito mais sensíveis a atrito, ou a batida, ou qualquer tipo de movimentação, né? Então, esta falta do colágeno 7, ou a expressão deficiente do colágeno 7, vem de deficiências, de mutações no gene do colágeno. Então, o que a gente precisa fazer é ir lá e tentar consertar o gene do colágeno. Aí tem um desafio que a Priscila já mostrou bastante para vocês, que as mutações no gene do colágeno 7, elas não são em uma determinada região do colágeno. Elas estão espalhadas por toda a sequência do gene, o que faz muito mais dificultoso o nosso trabalho, porque para cada mutação, ou para cada grupinho de mutações, para cada região, você precisa ter uma abordagem para corrigir ali geneticamente, né? Então, por onde começar, já que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo? Então, baseado nos estudos prévios, e agora com a confirmação desses estudos do Exoma 400, da Débora, com a Priscila aí ajudando a liderar esse processo, nós vimos que há uma mutação predominante, ou em maior frequência, que são as mutações no exon 54, né, numa frequência alélica de 13%. Ora, não é 50%, não é 70%, mas é a mutação que tem maior frequência. E ela não se basta nela mesma, né? Se a gente conseguir mostrar que a gente consegue fazer essa alteração e montar um protocolo de terapia gênica para essa mutação, isso abre um caminho muito mais fácil para que a gente adeque esta técnica para fazer depois para as outras mutações presentes no colágeno. Tá? Muito bem. E, então, quando a gente olha para o colágeno 7, para o gene do colágeno 7, você vê que tem os bloquinhos aqui de informação dentro de um gene, e o colágeno, o exon 54, onde tem essa mutação, está aqui. Então, mutações neste exon fazem com que o gene não seja expresso até o final. Você tem que esse colágeno seja bem expresso. Só que também olhando para cá, você veja que o exon 54, ele faz parte
desse conjunto de exons, né, desses bloquinhos de informação, todos muito semelhantes entre si, que é do domínio segundo do colágeno. E estudos estruturais, estudos de predição de como funciona a molécula, mostram que muito provavelmente, se a gente tirasse o colágeno 7, se a gente tivesse um jeito de pular desculpa, o colágeno 7 não, o exon 54, a gente conseguiria fazer uma molécula funcional mesmo sem esse bloquinho de informação. Então é isso que a gente tem como abordagem no nosso projeto. A gente vai mudar o genoma das células aqui, alterando o genoma para que agora eu comece a usar o 1, o 2, o 3, o 53, eu pulo o 54 e continuo usando o 55, 56 e assim por diante até chegar no 118. Então eu consigo restabelecer a expressão de um colágeno funcional dentro das minhas células. Tá? Então o objetivo do nosso projeto, que ainda está no começo, né, a gente tem 1 ano aí de projeto, é desenvolver protótipos de terapia gênica para tratar pacientes com EBDR, inicialmente nestas mutações do exon 54. E o nosso caminho, né, nosso roadmap, é restaurar a expressão desse colágeno funcional em fibroblastos, por edição gênica, por essa técnica de exon skipping que eu acabei de falar para vocês. Então a gente quer entregar lá no final do projeto, é uma longa caminhada, 2 protótipos. O primeiro deles é um enxerto de pele. E como assim, Ricardo, esse enxerto de pele? Então, o que a gente quer fazer é tirar uma biópsia deste paciente, separar os 2 principais tipos celulares, os queratinócitos e fibroblastos, levar para o laboratório, crescer essas células, editar os fibroblastos para que eles voltem a expressar o colágeno 7, e agora remontar peles com essas células crescidas exponencialmente no laboratório, fazer pedaços de pele do próprio paciente com a expressão do colágeno agora restabelecida e utilizar esses enxertos para fazer transplante nas áreas de ferida dos pacientes, ajudando a cicatrizar essas feridas e promover uma melhora na qualidade de vida desses pacientes. Então, essa é a primeira entrega que a gente quer fazer. A segunda entrega que a gente também quer fazer é criar um biomaterial utilizando esses vetores que a nas feridas e tentar fazer a edição gênica in loco, tá? Muito bem, esse projeto tem várias fases, né? A gente está nessa primeira fase aqui, que é desenvolver os modelos, né? E a gente precisa testar as ferramentas, ver qual que funciona, qual que não funciona, porque estão aqui nas fases 2. Mas o que a gente precisa fazer inicialmente é desenvolver um modelo que a gente consegue crescer as células, a gente consegue remontar essas peles e ver que essas peles remontadas em laboratório são peles funcionais, né? E aí, neste modelo, a gente gerar peles que as células contêm a mutação que a gente quer corrigir, né? Então, esses 2 resultados que eu quero mostrar para vocês hoje aqui. Então, está aqui um exemplo, por exemplo, de um experimento onde a gente está cultivando e remontando células peles 3D, utilizando células de biópsia de paciente. Então, cada uma desses pedacinhos brancos aqui são células que estão em cima de uma redinha, uma pele remontada em cima de uma redinha, nessa superfície entre ar líquido, mimetizando de fato uma pele. E é nessa pele que a gente faz os nossos experimentos. Então, quando a gente corta essas peles e olha agora a estrutura das células e das diferentes camadas, vocês podem ver que forma de fato uma epiderme muito bonitinha, uma derme muito bonitinha, e dependendo de como a gente faz esse processo, e essa é esse grande desafio, otimizar esse processo, você tem uma formação melhor dessas camadas do que em outras condições. E dá para também a gente colorir essas peles com diferentes marcadores próprios de cada uma dessas camadas, para a gente ver se a gente de fato está remontando uma pele funcional que mimetiza a pele para a gente transplantar no paciente. Então vocês podem ver aqui, a gente reconstituiu muito bem
direitinho as camadas, você pode ver aqui a marcação para um determinado tipo de proteína, que tem que aparecer mesmo nessa camada, e depois as outras aqui embaixo. E à direita, vocês podem ver que a gente consegue, inclusive, ver aonde o colágeno 7 tem que ficar depositado. Está aqui, né? E aqui num aumento muito maior, bem na interface entre a epiderme e a derme aqui na membrana basal. Então, esses pontos verdes aqui é, de fato, o colágeno 7 depositado. Então, esse modelo mostra que a pele, de fato, está sendo reconstituída, a gente pode fazer isso. O segundo passo, e que a gente está agora finalizando, é criar células para o nosso modelo de teste que tenham a mutação. Então, a terapia gênica agora para criar esta mutação nessas células que a gente tem no laboratório, para mimetizar a mutação que a gente tem no paciente. A gente faz um primeiro screening, depois confirma por sequenciamento, como vocês podem ver aqui, e eu mudo, né, essa mutação mais comum que a gente tem no exon 54, na posição 5047, que é essa posição aqui, nós temos uma mudança de C para uma mudança de T nos pacientes, e é exatamente isso que a gente vê nas células que a gente fez em laboratório. Então, a gente está na fase final de olhar agora para estas células, se a expressão que vocês estão vendo em verdinho aqui, que é do colágeno, ela vai desaparecer. Se desaparecer, agora a gente consegue remontar aquelas células que vocês viram nos slides anteriores com as células que não expressam o colágeno porque tem essa mutação. E aí vai ser o modelo perfeito, onde a gente agora pode testar todas as nossas ferramentas de terapia gênica que a gente está desenvolvendo no laboratório. Né? Então, é um período de muita criação dos nossos métodos, muita criação dos nossos modelos, mas eles são essenciais para que a gente possa ir adiante e testar essas ferramentas. E o último dado que eu queria mostrar para vocês é lá, que a gente já está fazendo em paralelo à fase 3, inclusive com a ajuda da doutora Roberta, é o desenvolvimento dos vetores virais. É aqueles vírusinhos que ela mostrou que vão entregar para as células, facilitar a entrega para as células das nossas ferramentas. E a gente escolheu aqui um vetor novo, que eu não vou ter tempo de falar o porquê que a gente escolheu nele, mas vocês podem ver, né, que em diferentes concentrações que eu uso do meu vetor Sendai, eu tenho diferentes resultados. E aqui, em vez dele estar levando as ferramentas de terapia gênica, ele está levando para a célula uma cor fosforescente, que vocês podem ver aqui. Então, quanto mais do meu vírus, mais células ficam verdes, e eu posso medir isso daqui. Então, vejam que a gente chegou já numa porcentagem de 60% das células estarem sendo eficientemente transduzida com esta mensagem que a gente quer levar, e agora, na hora do vamos ver, a gente vai trocar esta cor verde pelas ferramentas de terapia gênica e entregar para a célula as ferramentas que ela precisa para fazer a correção gênica. Tá? Então, os próximos passos, e o que a gente está fazendo agora no laboratório, o que está prestes a acontecer, então a gente está validando ultimamente, aí com os últimos ensaios, os clones contendo essa mutação, e aí a gente pode remontar essas peles 3D e começar a testar. E a gente está esperando só a última resposta do Comitê de Ética para a gente recrutar alguns pacientes para a gente fazer algumas fonte para esses testes, células naturalmente contendo essa mutação e não a mutação que a gente induziu no laboratório. A gente está também construindo as diferentes ferramentas para testar qual é a melhor e também testando aqui as ferramentas de entrega. E a doutora Roberta está nos ajudando também nesta fase de tentar encapsular esses vetores em géis, microgéis de alginato, para que a gente consiga fazer essa liberação muito mais controlada, para que o nosso protótipo de biomaterial seja muito mais eficiente na entrega dessa terapia. Então, eu queria encerrar por aqui dizendo que a gente precisa de mais mãos e cérebros, então se vocês conhecem pós-docs interessados, nós estamos recrutando, e também deixar aqui um serviço muito legal que uma equipe de divulgação científica faz, através das nossas mídias sociais, a equipe Genial. Então está aqui o Instagram, se vocês quiserem seguir, tem bastante conteúdo voltado à terapia gênica, biologia molecular,
doenças raras, epidemiólise bolhosa, e inclusive nós estamos com uma competição para você que é do ensino médio, conhece alguém, de divulgação científica voltado para este público. Então, os alunos de ensino médio que quiserem participar, é muito simples, é um post, é um vídeo, um Reels de Instagram, e vocês entram nessa competição com a gente. Então, eu paro por aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade de mostrar esse trabalho. Eu espero que nos próximos anos a gente consiga voltar aqui e apresentar as novas fases sendo cumpridas e caminhando na busca por esses tratamentos. Muito obrigado e desculpa por ter tempinho aí que eu estourei.